Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar a realidade espiritual viva da igreja primitiva, como relatado no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Para nós, isso é exemplo, serve de balizamento. Hoje, o padrão normal de vida das igrejas é algo totalmente diferente. Igrejas são formalidades, instituições com prédios, reuniões organizadas, às vezes muito frias, muito rituais e destituídas de oportunidades para que as pessoas abram o coração. Elas só podem assistir. E essa realidade é totalmente diferente da vida cristã da igreja primitiva. Hoje as pessoas vão à igreja esporadicamente assistir reunião, às vezes uma vez por semana, às vezes até duas, mas dá no mesmo. Às vezes uma vez em 2 semanas, uma vez por mês. A pessoa não tem compromisso. Ela vai quando quer, quando pode, quando interessa. E mesmo indo à igreja toda semana, a vida durante a semana é mundana, do jeito que ela pode, que segundo o padrão que ela entende, que ela quer, e não vive com os outros irmãos. Não é uma comunidade. A igreja, normalmente, no nosso dia, não é uma comunidade, não há comunhão. Existe contato quando as pessoas estão juntas nas reuniões, mas não é uma comunhão. Quando nós nos reportamos ao livro de Atos, é tudo diferente. Eles estavam juntos todos os dias na praça da cidade, que era o átrio do templo judeu, não era templo cristão, era o templo judeu. E lá o átrio era grande, eles se reuniam e pregavam. Depois, interessante, reunião todos os dias, estavam juntos todos os dias, saíam dali no entardecer, já perto das 6 horas da tarde, e aí eles iam para as casas para comer alguma coisa, o que tivesse, partiam o pão de casa em casa e depois orarem e permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ali, nas casas, eles eram discipulados, abriam o coração, eram exortados, as orações subiam aos céus, e assim a igreja se fortalecia no templo e nas casas. Hoje, a igreja nas casas praticamente já não existe mais. E mesmo as casas de crentes não estão sendo usadas para reunião, para edificação, leitura da Bíblia, buscar o Senhor, nada disso. São simplesmente casas para se morar. E a igreja é um local específico, um salão, onde eles vão esporadicamente assistir reuniões. Mas, naquela época, a coisa era tão contundente, a vida de comunhão entre eles era tão forte que eles incomodavam os judeus, os donos da religião, os chefes sacerdotes que dominavam a religião, ficavam fulos de raiva e, quando puderam perseguir os irmãos, prenderam os apóstolos e ameaçaram-nos, mas no início eles prenderam os religiosos, mas não conseguiam manter presos, não podiam fazer mais coisas porque havia sinais evidentes de curas, milagres, maravilhas que eram feitas e as pessoas eram testemunhas. Então os donos da religião não podiam fazer uma perseguição declarada, mas eles prenderam os apóstolos e ameaçaram para ver se os apóstolos ficavam com medo. Aí no capítulo 4 nós encontramos quando soltos os apóstolos foram buscar
os irmãos e certamente entraram noite adentro orando e clamaram a Deus: Senhor, tudo isso só tem acontecido por tua soberania e tua vontade. Mas agora, Senhor, olha para as ameaças que recebemos desses sacerdotes e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Em outras palavras, Senhor, que não fiquemos com medo, mas que tenhamos mais ousadia ainda para pregar a tua palavra. Enquanto isso, Senhor, tu, por tua misericórdia, estenda a tua mão, Senhor, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. E tendo eles orado, versículo 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez todos anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que creram era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Era uma realidade diferente, todos os dias, cheios do Espírito, tudo no coração deles derramado diante de Deus, o poder de Deus descendo sobre eles, o chão tremeu, eles sentiram aquilo como uma resposta de Deus e se renovaram no Espírito e saíram para pregar. O poder de Deus foi tão grande que fez com que acontecesse aquela situação de Ananias e Safira, que mentiram, dando uma oferta pela metade, digamos assim, e dizendo que estavam dando tudo. O Ananias morreu e depois o Pedro teve o entendimento de que a Safira também morreria. E aquilo foi assim de público, um juízo de Deus que fez todos tremerem mais ainda. E aquela notícia se divulgou por toda Jerusalém e todos temeram. Grande temor veio sobre toda a igreja, todo o povo e os outros também, ao ver que Deus respondia. O poder de Deus era grande, que ninguém brincasse com Deus. Se isso acontecesse hoje nas igrejas, a gente proclamaria que o poder de Deus estaria ali, que todos os que estivessem em pecado poderiam ter o perdão, mas se eles quisessem continuar em pecado, o juízo de Deus viria sobre eles. Será que nós poderíamos dizer isso, ousar dizer isso em nossos dias também? O fato é que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e afluía muita gente das cidades vizinhas até Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Até a sombra de Pedro curava. Era muito poder do Espírito Santo. Bem, é isso que Deus quer de nós. Não é para a gente ficar se metendo em política, não é para a gente ficar perdendo tempo com as coisas do mundo, não é para nós amarmos as coisas do mundo nem o mundo, não é para nós nos distrairmos com notícias do mundo, com coisas do mundo, é para nós nos concentrarmos em Deus, buscarmos o Senhor, junto com os irmãos, abrindo o nosso coração para com os irmãos, discipulando os novos e buscando a Deus com o coração quebrantado, até que sejamos revestidos de poder. Essa deve ser a nossa realidade, não é? Mas Deus quer avivar a sua igreja e fazer isso voltar a ser uma realidade. Não importa que o grupo seja pequeno. Isso não vai ser possível numa igreja com milhares de pessoas. Não mesmo. Mas isso é possível quando pequenos grupos se reúnem para buscar a Deus com intensidade, para orar, clamar a Deus. Se subirem um monte, bem. Se forem na sala de casa, bem também. Se for em um ambiente separado, amém. O importante é buscar a Deus com intensidade. Esse fator está
faltando na igreja hoje. Intensidade. Alguns acham que podem viver a vida cristã assistindo uma reunião por semana. A vida cristã não é para ser vivida uma vez por semana, é para ser vivida todos os dias, o dia todo. Deus quer que nos debrucemos de coração no Senhor, todo dia, todos os dias. Deus está querendo para nós intensidade de comunhão com Ele e com os irmãos. Comece a entender isto e você busque alguém, um grupo, um líder que está caminhando nessa direção para você não ficar acomodado. Nós estamos buscando uma realidade viva, uma realidade espiritual. Nós estamos buscando essa realidade, um renovo, um avivamento do povo de Deus. Você está no seu coração com essa sede de querer mais e mais e mais do Senhor? Você pode dizer isso, que tem essa sede pelo Senhor?